contra uma outra equipe, porque aí é o departamento médico que, né, veta por contusão ou por um desgaste muito forte. Agora, analisando assim, o Renato está fazendo isso por opção dele, só para dar um descanso para os caras, eu acho que é porque é contra o ABC, com todo respeito. O jogo tem que ser jogado, a gente sempre fala isso, respeito ao adversário, mas com toda certeza, se é o jogo contra o próprio Corinthians, né? Tudo bem que subiu de produção aí, está com possibilidade, mas não pouparia. Então, se o cara tiver com condição ou um leve desconforto, nada tão sério, não vai poupar. É porque esse jogo é o primeiro, tudo bem que tem que fazer um resultado em casa, mas o Flamengo é muito favorito e o elenco que tem, o segundo time do Flamengo é melhor do titular do ABC. E o segundo time do Flamengo inteiro, todo mundo bem, Thiago Maia, vários outros jogadores, né, que não estão nem aí, briga com alguns times da Série A. Briga com muitos times da Série A. Agora, eu acho que ele faz isso hoje, se fizer, é muito adversário. E ainda não... É o Pereira, é a chance dele. Para o René menos, porque o René entra e tem uma situação diferente, né, do Felipe Luiz. Ele é um jogador mais marcador do que apoiador. Então ele joga na dele. Ele joga, o Isla não jogou no final de semana contra o São Paulo, porque sentiu também uma fadiga muscular. Volta nessa partida depois do descanso. E concordo com o Zinho, se fosse para tirar um ou outro, dá para tirar o Diego? Bota o Thiago Maia. Tá na hora do Thiago Maia. Será que o Thiago Maia não é o cara para ser esse segundo volante? É porque o que a gente tem uma memória, eu pelo menos tenho uma memória do Thiago Maia muito positiva. De um bom jogador, de um cara que chega bem na frente, que articula jogadas, que até consegue fazer bons passes para os companheiros para finalização. Então, de repente, ele está voltando de uma lesão séria. Então, para ganhar confiança, não seria mais uma alteração? O Michael não pode começar o jogo aberto pela direita, já para intimidar o adversário na construção desse placar, para que tenha um jogo mais confortável no jogo da volta? Então a gente tem tudo isso para analisar, né? Eu acho que o Flamengo vai com um bom time, mas que alguns deles, no caso especialmente do Bruno Viana, é para ganhar confiança. Porque ele perdeu a confiança total. Toda vez que ele entra no time do Flamengo, ele faz lambança. Hoje é o dia, né? Aquele negócio, hoje é o dia para se consagrar. Olha, vocês estão falando aí de confiança. Essa é uma palavra-chave. Para tudo na vida. Para tudo na vida. Não é só para jogador de futebol. O Renato falou sobre isso. Vamos ver. Um outro jogador no lugar tinha dificuldade porque esse cara que estava no banco de reservas estava embaixo. Hoje existe uma diferença. Hoje começa a ter uma sombra. E uma sombra muito agradável. Um Flamengo que tem o Michael crescendo muito e um atleta com uma característica muito peculiar daquilo que é o gosto do Renato. Um jogador de velocidade, um jogador que parte para cima, um atleta que gosta de jogar em velocidade, em contra-ataque quando necessário, uma peça até fisicamente assemelhada com os jogadores que o Renato teve à disposição no Grêmio, que renderam demais na mão dele, vide Fernandinho, vide o Everton Cebolinha, vide o próprio PP agora recentemente, Ferreirinha que ele lançou agora. O Michael tem exatamente essa característica. Então, o Everton Ribeiro, se deixar o time para a entrada desse garoto hoje, não é uma surpresa, já passa a ser uma realidade desse novo Renato Gaúcho. Em contrapartida, Sorbani, porque assim você não vai agradar todo mundo, né? Em contrapartida, o Pedro era um cara que, não tem Gabigol, tá o Pedro, não tem problema, ele vai arrebentar. É um cara que fazia gol, entrava, fazia gols, dava conta do recado, etc. E depois de tudo que aconteceu, né? Já chegou a fazer gol depois de toda a situação, mas a impressão, de novo, a impressão é que não é mais o mesmo. Você acha que em contrapartida disso, o Renato tem um desafio de recuperar um pouco dessa confiança do Pedro? E digo mais, hein, ô Sormani, depois que o Renato chegou, não me parece que o Pedro é o 12º jogador não, hein? Não é, concordo com você. Teve jogo que ele entrou. Acho que foi contra o Bahia, no 5-0. Sim. Ele não entrou. Não, Bahia ele fez um gol, foi o gol da Capoeira. Ele fez o gol contra o Defesa e Bahia. Justiça, não entrou. Foi contra o Defesa e Justiça, né, que ele não jogou. Ele não jogou. Não é mesmo, não é mesmo.
os outros treinadores tinham uma preocupação muito grande em agradar o Pedro, né? E parece que o Renato Gaúcho não o vê dessa maneira. Não, ele faz parte do elenco. Vai entrar quando for necessário. Quando não for, não vai entrar. E aquilo que o Renato falou na entrevista, né? Eu vejo futebol, eu faço futebol hoje da maneira com que eu o vejo. E como ele vê o futebol? Ele vê o futebol com jogadores de beiradas, com muita intensidade. E aquilo que o Facicani falou, e eu também concordo. Eu acho que vai ser uma coisa meio que, com o passar do tempo, ele vai ter que administrar isso. Porque o Everton Ribeiro está sempre na seleção brasileira. O Michael não pode ficar no banco do Everton Ribeiro nesse momento. Não pode. Não pode. Ele está jogando mais. Ele está rendendo mais para o time. Ele está dando intensidade, ele está dando profundidade, ele está dando assistência, ele está ajudando a quebrar linhas, ele está fazendo gols. Coisa que o Everton Ribeiro não faz. Foi aquilo que eu falei outro dia aqui. O Everton Ribeiro, nessa temporada, fez um gol. Um gol! Não tem cabimento. Não tem cabimento. E esse gol foi na Copa América. Com a camisa do Flamengo não fez nada. O rendimento dele é muito pequeno. Então a tendência é o Michael entrar. Então o Michael hoje é uma espécie de 12º jogador. E não mais o Pedro. Entendeu? E não mais o Pedro. E... Bom, é que eu não queria desviar o assunto, mas o assunto era esse, está respondido. Não, é isso aí. Ô Pascoal, não só o Renato... Essa palavra confiança, ela tá, desde que o Renato chegou, em todos os discursos. Não só do Renato, como dos jogadores. Fora de campo, claro, o jornalista vai lá, o Renato chegou, e aí, o Renato, não sei o quê, e os caras sempre colocam a palavra confiança, né? Isto significa, para mim dá a entender isso, ô Pascoal, que o Rogério minou a confiança de vários jogadores no elenco, até pelo comportamento que me parece ser diferente desse do Renato Gaúcho? Alguns jogadores não tinham a confiança do Rogério Ceni. Entravam até no jogo, mas entravam numa situação diferente e tal. Confiança mesmo, entra lá, que é essa situação do Renato, porque o Renato é diferente do Rogério. O Rogério tem um comportamento, o Renato tem outro comportamento. Esse comportamento do Renato, de ser aquele cara que bota todo mundo embaixo da asa e vem aqui, eu vou dar chance pra você, ó, você vai entrar e vai resolver o jogo pra mim. Tipo Michael na Argentina, e ele entrou e resolveu o jogo porque foi dele o gol da equipe do Flamengo, numa partida muito ruim do Flamengo naquela oportunidade. Ó, Vitinho, vou precisar de você contra o Defensa e Justiça no jogo de volta. Ele entra e faz 2 gols. Ô Pedro, vai lá no jogo contra o Bahia e faz mais um, entendeu? Ele vai ganhando os caras e vai botando os caras com esta confiança. Por isso que eu digo que também entendo que pro Bruno Viana é a oportunidade dele de demonstrar, de mostrar pro treinador, porque os outros já demonstraram. Agora cabe ao Bruno, porque essa palavra confiança é via de mão dupla. O treinador dá a oportunidade e o cara corresponde dentro de campo. Se o treinador dá a oportunidade e o sujeito não corresponde dentro de campo, aí você já não tem mais essa confiança. A gente está falando desses jogadores, do Pedro, que não está recebendo tantas oportunidades, e do Muniz, que não entra mais. A gente não tem falado no Munizão da Massa, que tem até possibilidade de sair do Flamengo aí. Tava voando, né, com o Rogério, né? Tava voando com o Rogério. Então, você vê como é que são as coisas. É a tal da confiança. O Munizão da Massa entrava com o Rogério, era gol de cabeça, era gol por baixo e tal, porque ele é bom finalizador, esse moleque. Ele é bom finalizador. Então ele tinha confiança. Chegou o Renato, essa confiança foi transferida para outros jogadores e não para ele. Ele, de repente, pode até sair do Flamengo, pode ter negócio. Mas eu acho que ele tem muito potencial como centroavante, esse rapaz. Mas é uma situação. Confiança, você tem que dar oportunidade para o cara e ele corresponder. Para esses que o treinador, o Renato, deu confiança, eles corresponderam. Então eles ficam naquela expectativa. Eu estou aqui dentro do que o Renato pensa. Hoje o pessoal fala, eu estou no radar do Renato.